nós estamos no começo do ano de 2025, especificamente fevereiro. E você em algum momento esse ano já parou para pensar, para dimensionar como vai estar a sua vida nos próximos 10 anos, daqui 10 anos, se a partir de hoje, desse momento, você começar a ser uma pessoa disciplinada, focada, resiliente e comprometida com os seus sonhos e objetivos? Você também já parou para imaginar como vai ser daqui esses mesmos 10 anos se você, a partir desse instante, continuar com as mesmas atitudes, comportamentos e ações? Por que eu tô perguntando isso? O que te diferencia da pessoa que você segue e você sempre acompanha nas redes sociais? O que torna elas diferentes? O que faz com que elas cheguem aos objetivos que elas têm e conquistas e uma vida disciplinada, regrada, que impede que você chegue nesse resultado, né? O que acontece? O que tem? O que essa pessoa tem de especial? Na verdade, o que nos separa do nosso sonho, o que impede com que a gente conquiste algo, está diretamente relacionada com a forma como nós filtramos aquilo que chega até nós e também o quanto nós temos de intimidade conosco mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque o que separa alguém dos seus objetivos não está relacionado com nada externo, não está relacionado com nenhuma oportunidade que ela teve ou deixou de ter, mas algo que está intrínseco no nosso ser enquanto humanos é que nós somos seres complexos. Nós temos corpo, alma e o espírito. E a forma com que nós temos as nossas crenças, a forma com que tudo aquilo que a gente viveu formou em nós um padrão de pensamento e comportamento. Então, qual é a conversa interna que você tem quando você para pensar nas coisas que você tem e na forma como você está levando a sua vida? Qual é a conversa mental? O que você pensa? O que você, no dia a dia, automaticamente já critica sobre si mesmo? E quando eu falo de intimidade consigo mesma, é a forma com que você consegue pegar essa realidade, trazer ela para dentro, internalizar aquilo dentro de si, ver se aquela estrutura faz sentido para você ou não. E assim você conseguir primeiro estruturar dentro, para depois aquilo fazer caminho, morada e aquilo ser construído no aqui e no agora. E eu sou uma pessoa que tive muita dificuldade de trazer muitas conquistas para minha vida. Tive uma infância muito difícil, eu cresci num lar desestruturado. Graças a Deus eu nunca passei fome, mas em questão de trauma, medo, bloqueio, eu fui uma criança que foi criada para ter medo da vida. E quando eu cheguei aos meus 30 anos, eu fui começar a entender o tal do desenvolvimento pessoal, eu me deparei com exatamente essa questão que eu estou trazendo aqui. Eu acreditei que o que me separava dos meus sonhos era um conhecimento que eu não tinha. Era uma chave que não tinha sido virada. E isso me fez ir procurar todo tipo de curso, terapia, que fosse me trazer a resposta. Então eu pensava, quando eu tiver esse curso, a minha vida vai ser diferente. Você já pensou assim? Se você pensou, eu gostaria que você comentasse e dividisse comigo. Então eu ia, comprava, fazia, e aquilo efetivamente não fazia a mudança que eu esperava. Claro, todo conhecimento é válido. Tudo que você aprende, se você filtrar aquilo da forma correta, se você conseguir internalizar aquilo dentro de você, ele vai ser benéfico. Porém, quando você tem a crença, quando você tem padrões que fazem com que você acredite que você só vai conseguir quando você tiver algo que está fora, aí fica complicado. Você demora para entender. E já fazem 5 anos que eu venho nesse caminho e apenas recentemente essa chave começou a fazer sentido para mim. Então o que eu fazia? Eu procurava fora e aí eu fui acumulando uma bagagem, um peso mental e muita frustração, porque tudo aquilo que eu queria, que eu falava, não, eu tenho a capacidade, eu vejo que tal pessoa consegue, eu admiro aquilo, eu quero. Porque se tem algo que eu tenho, é obstinação. Eu sou uma pessoa que eu sei que mesmo que demore, eu vou conseguir. Porém, eu estava procurando tudo isso fora. E quando eu comecei a entender isso, agora recentemente, começou a fazer sentido. Então, o padrão de pensamento que nós temos, a forma com que está toda estruturada essa conversa interna, a forma com que nós filtramos a realidade,
se nós temos uma tendência a ter pensamentos negativos, se nós temos uma tendência a questionar muito, a autocrítica, achar que nunca tá bom, que a gente não vai dar conta, que fulano consegue porque ele tem algo, ele teve coisas que favoreceu ele. Essa conversa mental, essa ruminação mental, ela é algo que te impede de chegar naquilo que você deseja. E quando eu comecei a entender isso, foi um processo que eu estava acumulando muito conhecimento, querendo fazer mudanças significativas, e eu cheguei num ponto em que eu bati de frente com padrões de pensamento que me limitavam. Então, embora eu soubesse de muitas coisas, eu não internalizei aquele conhecimento o suficiente para me preparar para que quando eu fosse fazer aquela mudança, a pessoa que tem determinado tipo de pensamento, comportamento e ação, ela já teria sido preparada no seu mental. Então, quando eu cheguei no ponto em que eu precisava daquelas competências, eu dei de frente com esse muro. E foi aonde eu resolvi parar. E eu tenho o pensamento acelerado. Então eu ficava muito tempo pensando, e isso acabava gerando ansiedade, estresse e por aí vai, ladeira abaixo. Então o que eu fiz? Nesse momento da minha vida, eu simplesmente parei. Eu parei com tudo que eu tinha que fazer e silenciei pela primeira vez. Embora eu já tinha sido avisada muitas vezes que eu precisava meditar, que eu precisava silenciar, que eu precisava acalmar minha mente, era muito difícil, porque a crença que eu tinha, a minha visão de mundo era que eu precisava de algo que ainda estava fora. E aí foi onde eu silenciei. E ao silenciar, quando você está com seus pensamentos mais brandos, você começa a ver caminhos, coisas que você não conseguiria ver se você estivesse olhando da forma errada ou procurando no lugar errado. E quantas vezes você já se pegou pensando, não, mas isso daqui eu não vou dar conta, nossa, mas isso daqui eu nunca vou conseguir. Porém, quando você silencia, você consegue encontrar maneiras e caminhos para que aquilo chegue até você. E isso é uma máxima. Tudo que você consegue conceber dentro, você consegue pôr para fora. E era essa chave que estava faltando para que eu entendesse. E aí eu comecei, a partir dessa percepção, observar toda a minha trajetória até aqui. E como eu queria cada vez mais algo que fosse fora, que estivesse pronto. E aí, a partir do momento em que eu entendi isso, eu comecei a olhar para tudo aquilo que eu já sou na minha essência. Então, por que eu falo da intimidade? Porque você precisa ter intimidade com você. Porque a forma com que você recebe a realidade, a forma com que você processa aquela informação e a forma com que você vai usar aquilo para sua vida ou não, tem a ver com quem você é. Você tem intimidade a ponto de saber a sua identidade? Você sabe quem você é hoje? Isso era algo que eu me pegava muito. Porque toda vez que eu tentei sentar aqui e gravar um vídeo, eu não conseguia, porque eu estava totalmente desalinhada com a minha identidade. Então, a nossa identidade, ela vem de acordo com o grau de intimidade que a gente cria conosco. Então, é um processo rápido? Não, não é. Leva tempo, leva esforço, mas ela é realmente significativa. E hoje eu consigo ver quanta coisa eu já conquistei, quantos passos eu já dei, por conta de ter conseguido em algum momento internalizar aquilo dentro de mim e ir construindo. É uma construção, não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia. Mas olhando para sua vida hoje, com os resultados que você tem hoje, o quanto você consegue entender a hora de dizer não para quem precisa, o quanto você consegue entender se aquilo que aquela pessoa espera ou quer que você faça vai fazer bem para você, o quanto você consegue ir atrás de determinado sonho, o quanto você tem força de vontade para isso, e o que você tá indo faz sentido com a sua essência. Então, toda vez que você toma um caminho que te traz ansiedade, tristeza, desapontamento, toda vez que você aceita relações e atitudes e coisas que você faz pelos outros que não tá alinhado com você, toda vez que você aceita uma pessoa te maltratar, uma pessoa desfazer de você, toda vez que você diz não para si e diz sim para o outro, isso revela o quão você não está alinhada com a sua identidade e o quanto você não tem intimidade com você. A partir de um tempo na minha vida, eu comecei a entender que eu tinha muita dependência emocional, que isso me fazia mal. E eu comecei a entender que o que me separava dos meus sonhos grandes era justamente porque eu vivia em função da minha família. Porque eu não conseguia conceber, eu não conseguia entender o quanto de intimidade eu não tinha comigo mesma. Esse autoconhecimento, esse processo,
ele vai levar um tempo. Você não estava pronta para ir para o mercado de trabalho com 7 anos de idade. Você também não estava pronto para se casar aos 16, aos 15. Embora muita gente fez isso, né? E aconteceu. Porém, existe um processo, existe um tempo para que isso aconteça. E dentro desse caminho é preciso profunda reflexão e autoconhecimento. Então, esse é o meu objetivo aqui. Prazer, eu sou a Natália e desde criança eu sempre consegui, através da minha própria experiência, conversar com as pessoas e trazer reflexões para que elas olhassem para a vida delas, entendessem que ela precisava de alguma forma olhar para o futuro. E assim, com a forma com que eu fui levando a minha vida, mesmo sem conhecimento, mesmo sendo uma vida atropelada, eu ainda era uma pessoa que estava indo para uma direção, o pessoal não entendia. E aí eu conseguia trazer essas percepções e as pessoas, de alguma forma, elas acabavam progredindo também. Então eu sempre fui essa pessoa que quis trazer. Então, quando chegou a um certo ponto da minha vida, eu fui entendendo que... E eu era assim na essência. Só que como eu não tinha intimidade comigo, eu olhava pra mim e falava, não, eu preciso ir pro mercado de trabalho e me desenvolver numa carreira, na área financeira, em outras coisas. Não conseguia entender que isso em essência, a vida, ela dá sinais. A nossa história, ela dá sinais daquilo que é natural pra gente. Daquilo que vai nos ajudar a escolher a direção que a gente vai tomar. Mas isso só acontece quando temos essa intimidade e nós deixamos bem clara a nossa identidade. A partir daí, tudo que chegar, a gente vai filtrar da melhor forma possível. A gente vai conseguir colocar aquilo dentro de nós e a gente vai conseguir deixar e fazer sentido aquilo que é real, que combina com a nossa essência. E a partir daí, a gente consegue, internalizando dentro, construir fora. Então, sim, todo mundo consegue ser disciplinado, todo mundo consegue ser uma pessoa que consegue ter resultados. E se você ainda não conseguiu, você precisa olhar para você. O caminho está em olhar para dentro. Nós precisamos perder o medo de ser nós mesmos. Essa sociedade, ela projeta a gente para acreditar que tudo está fora. Tudo acontece fora. Se nós não tivermos o melhor recurso, se a gente não tiver o melhor conhecimento, se a gente não precisar, né, não tiver que ir atrás de uma faculdade, não estou dizendo que faculdade é bom ou ruim, mas eu estou dizendo a forma com que o sistema impõe para nós. Existe o caminho da faculdade e existe o caminho sem. E aí o sistema coloca que uma vez que você não tem faculdade, você está fadado a um fracasso. Mas isso nem sempre está alinhado com a essência. Às vezes a pessoa tem uma veia empreendedora, mas como foi colocado para ela que precisa procurar fora e o caminho é esse, e ela não tem intimidade, ela não se conhece, ela não tem esse carinho com a sua história, ela vai seguir pelo caminho que vai gerar frustração, pode gerar até mesmo um nível de depressão. Quantas pessoas a gente não conhece, não vê por aí, que largou tudo porque estava em depressão com as carreiras que escolheram? Isso está diretamente ligado com o grau de intimidade que nós temos conosco mesmo. Então, esse é o meu objetivo. Trazer reflexões a partir da minha história, dos meus aprendizados, a te mostrar que esse caminho de construção de intimidade, de trazer a sua identidade para fora, ele é um caminho extremamente prazeroso. Ele vai demandar tempo, vai demandar energia, vai demandar você querer, mas ele vai te ajudar a longo prazo fazer aquele 1%. Porque eu tenho esse compromisso comigo, eu acredito que desde criança, mas ele se tornou real para mim já tem uns 7 anos. Todos os dias eu me comprometo a ir dormir 1% melhor do que eu acordei hoje. E com essa filosofia eu venho tido resultados incríveis. Aos poucos eu vou trazer, aos poucos eu vou colocar eles aqui e trazer as minhas reflexões. E é isso, todos os dias, se você for uma pessoa comprometida, focada com a sua existência, com aquilo que você quer ser, quando você olha pra você, você precisa ter orgulho de quem você é, porque isso é que vai te trazer o contentamento da vida. Dinheiro é bom sim, mas ser uma pessoa de valor faz total diferença. Então, que quando você olhe pra você, você tenha orgulho de quem você se tornou. Porque todos os dias você esteve comprometida a mudar 1% de quem você é. É um caminho de construção. E esse é o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo.